cidadão, a gente precisa de ter informações básicas de ciência, para até decidir e opinar. Por exemplo, aqui no município tem uma questão fundamental, a questão da energia, a questão do petróleo, a questão da biodiversidade, a questão do lixo, a questão do meio ambiente. Tudo isso são questões importantes que estão cada vez mais envolvidas com o conhecimento básico da ciência. Então, hoje, no dia de hoje, qualquer cidadão, para poder opinar, para poder fazer uma manifestação, para poder eventualmente votar no candidato, é importante que ele tenha um conhecimento daquilo que está sendo colocado. E a ciência é um elemento hoje essencial para isso. Bem, eu vou mencionar algumas coisas muito rapidamente. Um aspecto importante no Brasil, nos últimos 10 anos em particular, é que houve um crescimento substantivo da ciência brasileira. Isso também é importante. Hoje o Brasil forma cerca de 12 mil doutores por ano. Significa 60% da América Latina. O Brasil teve um crescimento grande nos últimos anos de expansão das universidades públicas para o interior. Em particular no interior do estado do Rio de Janeiro também. Nós tivemos a criação de várias universidades públicas, a expansão dos institutos federais, que agora começaram a ocupar o território nacional, que ainda é muito desigual a distribuição das instituições de pesquisa, de ensino no Brasil. Vocês vejam que a gente tem uma concentração enorme em São Paulo, que é 40% da pesquisa brasileira está no estado de São Paulo. Tem diminuído, mas é uma concentração muito grande. A metade do Brasil, que é a Amazônia, tinha até pouco tempo apenas 1000 doutores, o que é um número muito pequeno comparado com 100 mil que a gente tem no Brasil. O estado do Rio de Janeiro tem hoje em torno de 12 a 13 mil doutores, a Amazônia inteira tinha 1000. Significa que o espaço tem uma riqueza enorme. Eu estou dando um número de doutores para dar uma referência, mas pouquíssimas instituições de pesquisa. A desigualdade no território brasileiro de oportunidades de educação, de ciência e tecnologia é muito grande. Então as políticas públicas de governo têm que mudar isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro também, obviamente, a concentração no estado do Rio de Janeiro é muito grande de universidade. Portanto, é importante que a UF venha aqui, é importante que a UFRJ venha para cá, é importante que outras universidades, museus de ciência, não fiquem só na zona sul do Rio de Janeiro. Então esse é um desafio grande para nós. Mas tem melhorado, como eu disse, nos últimos anos, a produção científica brasileira. Para vocês terem ideia, ela cresceu nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, 3 vezes mais rapidamente do que a produção científica mundial. Significa que o Brasil cresceu muito, mas a Coreia cresceu mais, a China cresceu mais. Então a gente tem que ver isso também relativamente com outros países que têm outras tradições e que estão conseguindo dar um salto de desenvolvimento muito grande. É claro que publicação científica é apenas uma indicação que os nossos cientistas estão trabalhando. Fazer com que esse conhecimento se traduza em avanço tecnológico, inovação, ou inovação para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é outro desafio. A nossa ciência brasileira, a história dela, é uma ciência às vezes muito limitada, muito fechada nas discussões. A Universidade Brasileira tem 80 anos, a Universidade Europeia tem 800. Então nós também começamos com um atraso, né? Com uma desigualdade muito grande. Mas isso a gente tem que superar, e a gente tem capacidade de fazer isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que nós temos esses dois. Um exemplo que o Brasil trouxe nos últimos. Um exemplo que o Brasil trouxe nos últimos anos importante, que é uma referência para o mundo, é a questão de transferência de renda. Essas políticas que foram desenvolvidas permitiram que milhões de brasileiros saíssem da miséria. Isso é importante. Apesar de críticas, que às vezes as políticas são muito assistencialistas e elas têm de superar esse aspecto, mas isso é importante porque é um direito do cidadão ter educação, ter alimentação, ter uma qualidade de vida razoável. Então o Brasil tem ainda uma desigualdade social enorme, que felizmente tem diminuído mais ainda, precisamos diminuir muito mais. Então isso mostra, por exemplo, que outros países também estão melhorando a condição de vida. E a ciência é um elemento importante para isso. Aí tem um número dos pesquisadores do Rio de Janeiro que cresceu 170% nos últimos 10 anos. Isso é um número grande, importante, esse crescimento na ciência no estado do Rio de Janeiro e mais ou menos um correspondente no Brasil. 2 grandes desafios que a gente tem, já foram mencionados aqui, um deles é a educação e o outro é a inovação. Para que essa produção científica se traduza em 2 coisas: desenvolvimento tecnológico
Bem, os índices do Brasil em educação científica são ruins, como eu disse. Então, portanto, são dois desafios grandes que temos. Bem, a gente fez algumas linhas prioritárias do Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu vou mencionar mais por imagens. Bem, então, o crescimento da visitação de museus no Brasil de 2006 para 2010. Dobrou. Mas a média europeia é 20%. Então nós temos que fazer um esforço muito grande para, sei lá, no ano 2022, atingir a média europeia. Para isso, precisa ter recurso, vontade e entusiasmo para fazer. Aqui também tem outra coisa interessante. Ó. Jardim botânico, jardim zoológico, é muito visitado pelos brasileiros. 1/3 dos brasileiros vão ao jardim zoológico, ao jardim botânico, ao parque ambiental, uma vez por ano, em média. Então, são espaços que as pessoas vão. Então, nós temos que aproveitar esses espaços para fazer divulgação de ciência, para fazer educação ambiental, aonde as pessoas estão. Como a secretária tinha dito aqui, a gente tem que ser como artista, a gente tem que ir aonde as pessoas estão. E a ciência também. Porque a ciência é uma produção coletiva. A ciência não pode ficar e não deve ficar. A ciência é uma coisa importante demais na sociedade para ficar na decisão apenas dos cientistas. Isso não é correto. A sociedade por inteira é que paga. Paga nos dois sentidos. Paga a conta e depois paga também quando a coisa é mal usada. Então a gente tem que ter, e essa iniciativa da prefeitura eu acho fundamental. Tem de envolver as secretarias, tem de envolver a comunidade, tem de discutir que política nós queremos para o município na área da ciência e tecnologia, porque é importante para as pessoas. Pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. Porque a ciência e a tecnologia, o prefeito disse isso com clareza. Ciência e tecnologia são essenciais para a qualidade de vida, mas não são suficientes. Porque a ciência e a tecnologia pode ser usada para a guerra, como é. Metade do recurso empregado na pesquisa no mundo é para a produção de armas defensivas, etc, etc. E vocês vejam como, recentemente nas notícias, como é que a ciência pode ser usada para monitorar o e-mail de cada um de nós. Tá? Isso é uma maneira que a gente não quer ciência. A gente quer uma ciência que seja coletivamente democratizada para que a gente possa fazer um uso dela adequado. Então, portanto, ciência e tecnologia são fundamentais, mas precisa de ter uma visão humanística, uma visão política, uma visão democrática, que ela seja compartilhada. Porque senão ela vira também um instrumento de exploração, como muitas vezes acontece. Portanto, a gente tem que fazer, na divulgação da ciência, na educação científica nas escolas, a gente tem que discutir não só o conteúdo da física, que é importante, que é legal, o conteúdo da química, o conteúdo da biologia, e esse ano está sendo comemorado aí no mundo inteiro, com 60 anos da descoberta do DNA, que é uma descoberta fundamental para a ciência. A gente tem que discutir também que uso a gente quer dar para isso. A gente tem que discutir para as pessoas entenderem como é que a ciência é produzida, como é que ela é usada e como é que ela pode ser usada tanto para melhorar a vida das pessoas, como também, eventualmente, ser usada para a guerra ou para a exploração de um país ou de um setor sobre o outro. Bem, aqui temos desafios. Vamos fazer que os brasileiros possam ter mais oportunidade de ir no museu de ciência, ou no museu de arte, ou numa biblioteca, ou numa feira de ciências. Então, isso são desafios que as políticas públicas, tanto municipais quanto federais, têm que enfrentar. Essa indicação que os brasileiros gostam muito de parques e de natureza, ela se reflete em outra questão. Quando você pergunta para os brasileiros quais os assuntos que te interessam mais, em primeiro lugar, que te preocupam mais, você bota uma lista, eles vão colocar medicina e saúde como ponto fundamental. Óbvio, tem a ver com a vida da gente, a vida dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, etc. E o exercício aqui mostrou como é que a gente se mobiliza em toda a questão do corpo, a importância disso. Mas empatado com isso, hoje no Brasil, o Brasil é o único país que está empatado em interesse com o meio ambiente. Meio ambiente é também um interesse grande do brasileiro, porque é importante, só que a gente não tem ainda a educação ambiental adequada nas escolas. Como é que você traduz esse interesse pelo meio ambiente com a prática de não jogar o lixo na rua? Reciclar o lixo, não fazer o lixão da cidade, por exemplo. Então, como é que você faz isso? Esse é o grande desafio da educação e da divulgação da ciência. Então, vou registrar o meu produto agora.
Os brasileiros não visam. Por que, quando a gente fez esse questionário nacional, uma enquete nacional, por que os brasileiros não vão ao Museu de Ciência Planetária, etc, etc? Sabe por que 2/3 dos brasileiros responderam? Não vou porque não tem acesso. Então esse é o desafio da política pública. Então a gente tem que pensar nos nossos municípios como a gente pode ter mais espaço que as pessoas possam ter conhecimento, ter interesse, desenvolver atividades científicas, culturais relacionadas com a ciência. A classe A brasileira, esses dados são de 2006, hoje melhorou. A classe A brasileira, aqueles que têm mais dinheiro, eles visitam o Museu de Ciência, pode ser até na Europa, nos Estados Unidos, não sei o que, mas visitam um certo número, quase a média europeia. Aí você vai descendo para as classes sociais dos mais pobres, aí não visita. Não visita porque não tem. Porque você não deu oportunidade de ter. Então, quando você tem um planetário móvel que chega aqui, em Rio das Ostras, você deve ter tido hoje um afluxo de gente. E se colocar aqui todo dia, toda semana, vai ter afluxo de jovens, de crianças, de adultos, na hora de perderem o medo de olhar para o céu, né? Que também é uma coisa nossa meio cultural, a gente, os adultos já fica mais cabreiro, mais sem graça de dizer que não sabe, né? Mas na hora que vence aquela barreira, todo mundo tem curiosidade. E a coisa que faz a ciência é o quê? Curiosidade. É o elemento fundamental que as crianças têm naturalmente. Bem, essa é a pesquisa que a gente fez nacional. O tema que os brasileiros têm mais interesse. Ali em verde, quando a pessoa está muito interessada. Vocês podem olhar que ciência e tecnologia está empatada com o esporte. Porque esporte é uma coisa que tem um interesse grande na população brasileira, e ciência e tecnologia, as pessoas também declaram um interesse muito grande. Agora, entre o interesse e a possibilidade de desenvolver isso, vocês podem ver que esse gráfico aí, o que você recebe de informação sobre ciência de qualidade nos jornais, nas revistas, nos livros, na internet, esse verde aqui que é muito pouco. Quer dizer, 70% da população brasileira está dizendo eu tenho interesse em informação sobre ciência. Bem, aqui algumas atividades, só para dar alguns exemplos de atividades que a gente andou fazendo nesses anos, isso são atividades feitas coletivamente no Brasil. Por exemplo, o ano da astronomia no Brasil foi um sucesso grande. A gente atingiu 3 milhões de pessoas, teve o ano da física, teve o ano da química. Aqui nessa região a gente fez os caminhos de Darwin. A gente fez um trabalho importante aí de seguir o caminho do Charles Darwin quando passou por aqui em 1832, e foram atividades que mobilizaram pessoas. Para dar um exemplo mais concreto, a gente fez, não sei se chegou a fazer aqui em Rio das Ostras, a gente distribuiu um kit no ano 2011 para fazer a medida do pH da água, medir a acidez da água. É um experimento simples, com um copinho, com uma substância, para pegar a água de uma fonte, do rio, da lagoa, e para analisar a acidez da água, que é um dos indicadores da água, das características da água. É claro que para dizer a qualidade da água tem vários outros indicadores, quantidade de substâncias de melamento, metais pesados, etc. Mas a ideia ali era fazer com que os alunos, os professores de tudo quanto é módulo possível, cidades e municípios, pudessem fazer um experimento e saber de onde vem a água que sai da torneira. Porque tem muita criança, muitas pessoas até acho que nasce na torneira. Ela sai da boca. E de onde que ela vem? Como é que ela é tratada? Qual a importância dela? Por que você não deve desperdiçar? Então isso fez com que tivesse uma mobilização grande no Brasil. Nós fizemos uma atividade no Brasil inteiro, e o Brasil foi, inclusive em 2011, o país que fez mais atividade de medida do pH da água. Isso foi feito junto com a Sociedade Brasileira de Química. Aí tem imagens do Brasil inteiro, e foi legal, porque muito disso aí são imagens de várias cidades brasileiras. As crianças foram, tiraram foto, mediram, fizeram uma medida científica, botaram numa tabela, fizeram uma análise, discutindo com o professor o que significa o pH da água. Que diabo é isso? Por que serve isso? Então, quando você compra depois vocês olham, todo mundo que comprar aí uma garrafinha de água mineral, você vai olhar para escrito pH 5.5 ou 7.2. O que significa isso? Que informação está me dando sobre a água? É uma informação importante do ponto de vista da análise química. Mas quando a gente fez isso, despertou um interesse muito grande nas escolas, e muitos perceberam. As crianças iam nas fontes de água, perceberam que às vezes a água da cidade não estava bem cuidada, ou a fonte de água tinha que ter um processo de tratamento muito intenso, porque o rio estava muito sujo, etc, etc. E fizeram manifestação pelas cidades. Muitas das crianças das escolas organizaram manifestação para dizer da importância da água.
Isso é legal. A gente faz uma atividade em que as crianças se mobilizam, a comunidade se mobiliza, os professores se mobilizam, discutem a ciência que está por trás daquele experimento, aprendem a fazer o experimento e depois tiram conclusões. Olha, a água, é importante nós preservarmos a qualidade da água do nosso município. Então esse é o tipo de iniciativa que é interessante, porque mobiliza as pessoas em torno de um tema de ciência que é importante e ao mesmo tempo é um processo de aprendizado nas escolas. O ano passado, na Rio+20, a gente fez uma grande exposição no Rio de Janeiro, chamada Exposição Biomas do Brasil. Essa exposição, inclusive, está toda na internet. Ela está hoje em Brasília, mas a gente fez ela toda na internet. Então dá para o pessoal visitar, porque os brasileiros às vezes não conhecem a diversidade que o Brasil tem de natureza. Então é uma exposição belíssima e exposições desse tipo estão circulando pelo Brasil. Existe uma exposição de química, existe uma exposição de astronomia, etc., que podem vir do município. Então tem que entrar no circuito dos museus de ciência. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o Museu da Vida, da Fiocruz, que tem muita exposição. Tem o Museu da Astronomia, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem muita exposição. Tem a Casa da Ciência, da UFRJ. Então tem a Casa da Descoberta, da UF. Então todos eles produzem exposições que podem circular pelo município, desde que você tenha um espaço. Porque isso é uma maneira de você mobilizar as crianças, renovar o ensino das escolas, mostrar que a ciência está avançando todo dia e fazer uma discussão sobre a importância dela para o município. Aí são atividades que foram feitas lá na Rio+20, com crianças aí de feiras de ciência. Isso aí, as feiras de ciência, isso também é importante para o município. Porque essas Olimpíadas, hoje tem 10 Olimpíadas nacionais. Tem a Olimpíada de Matemática na escola pública, agora das nossas escolas aí para a feira do ano que vem vai ser uma Olimpíada de estadual, Ciência, nacional. que é um desafio para a molecada. Tem a de Astronomia, tem a de História do Brasil, que é muito interessante. Portanto, tem uma gama de Olimpíadas que mobilizam os jovens e as crianças para atividades desse tipo. Mas também tem as feiras de ciência, que são os trabalhos coletivos, os trabalhos que são desenvolvidos ao longo do ano. E nós criamos em 2008, a partir de 2008, tem um edital todo ano, lá pelo CNPq e pelo MEC, que é apoiar feiras de ciência, inclusive municipais. Então, esse ano, por exemplo, estão sendo apoiados na ordem de 100 feiras municipais de ciência. Feiras municipais, feiras estaduais, feiras nacionais. Isso é muito importante. Portanto, tem um recurso público, são os editais do CNPq, para apoiar feiras e mostras de ciência. Por exemplo, um encontro com a ciência como esse, se você faz uma série de atividades dobradas dele, vocês podem entrar no edital e concorrer com recursos para isso. Então eu sugiro fortemente que no ano que vem Rio das Ostras organize uma feira de ciência municipal. Eu acho que se vocês fizerem um projeto direitinho e vocês sabem fazer, a chance de ter um recurso é quase 100%. Porque é importante, é uma política de apoiar esse tipo de feira. Vocês veem, essa aqui é a equipe brasileira que voltou agora nos Estados Unidos. Essa é a maior feira de ciência do mundo, patrocinada pela Intel. Tinha lá jovens, tinha 1.500 jovens de 80 países. O Brasil foi em terceiro lugar. Os Estados Unidos em primeiro lugar, que era mais ou menos óbvio, ainda mais porque é lá. Canadá em segundo e Brasil em terceiro. Foi a primeira vez que o Brasil ficou em terceiro lugar. Foram 10 prêmios da molecada brasileira. Ou seja, quando dá condições para nossas crianças e nossos jovens, a gente não tem perdão, a gente sai bem, porque o Brasil tem isso já foi mencionado aqui em algum momento, a gente tem essa criatividade, que está por trás da necessidade da inovação, tem a criatividade da gente. A gente tem o brasileiro, como o exemplo que você deu aqui não sei como é que se chamava aqui na cidade, que era capaz de fazer milhares de coisas, faz tudo, é um conhecimento riquíssimo que as pessoas têm. Tem uma criatividade muito grande. Isso está no cerne da inovação. Todo mundo hoje fica falando de inovação como se fosse um bicho de 7 cabeças. Mas a gente tem que ver que inovação significa melhorar o trabalho da cidade, significa fazer a inovação social no recolhimento de lixo da cidade, significa melhorar a educação, significa, evidentemente, melhorar a tecnologia de exploração do petróleo, claro. Mas significa também coisas que não são tão bombásticas quanto uma questão tecnológica de nanotecnologia, ou que seja. Vocês vejam que esses exemplos que estão aqui perto do petróleo, quer dizer, o Brasil hoje, ele se destaca em algumas áreas do petróleo, na questão da exploração de petróleo em águas
profundas, porque teve, o Paulo aqui, você sabe, da UFRJ, né, tem a COP da UFRJ, que está trabalhando há 50, 60 anos nisso. Tem uma história, a engenharia brasileira tem uma história que vem do século XIX. Então, por isso que a gente tem condição, e tem hoje, de fazer uma plataforma submarina, ou uma plataforma em alto mar, e conseguir pegar petróleo lá no fundo. Porque tem uma engenharia química que consegue fazer as refinarias, mas isso foi esforço, foi trabalho, foi universidades se dedicando a isso, foi muita gente fazendo isso. Então, é um trabalho de construção. E a divulgação da ciência e a educação da ciência são fundamentais para a gente ter um elemento essencial. Porque qual é o elemento essencial da ciência? Significa cabeça, significa um indivíduo. E isso a gente tem milhões e milhões de jovens criativos no Brasil. E a nossa escola não pode matar a curiosidade das crianças. Tem de, pelo contrário, desenvolvê-la. Esse é o desafio grande que a gente tem de pegar na escola. Tem algumas iniciativas que foram mencionadas, vocês vão discutir amanhã a questão da ciência e da cultura, que é um ponto fundamental. Ciência é cultura. Ciência está dentro da cultura. E essa aproximação com as pessoas, obviamente a música, como se mostrou aqui, né, mais cedo, a música, as festas populares, a poesia, o cordel, a literatura, as artes, tudo isso é uma coisa muito forte na vida de todo mundo. Todos nós gostamos disso, queremos isso. E a gente pode fazer uma ponte para a ciência, porque a ciência também está imbricada na cultura. Então, por exemplo, aí tem uma iniciativa que eu ajudei participei há uns anos atrás, no Rio de Janeiro, que foi montar o tema do DNA, o tema da ciência, numa escola de samba. Em 2004 ficou famoso, perdemos por 2 décimos, fomos roubados lá naquela. Mas isso eu não posso dizer, porque foi, a minha já foi, mas a Unida da Tijuca foi em segundo lugar, e no primeiro lugar pelo povo, pelo julgamento popular, que foi um desfile sobre a ciência. Abria a máquina do tempo, era o Einstein representado, abria o desfile. Depois tinha o famoso caso do carro do DNA, que ficou bonito, né, que foi e o Paulo Barros era carnavalesco, fez um material muito bonito, e fez em comparação com a Casa da Ciência, lá da UFRJ, que a gente ajudou a montar um enredo. Mais recentemente teve o da União da Ilha, em 2011, que fez sobre o Darwin. Vocês vejam que isso aqui é a tartaruga de Galápagos, na avenida, gigantesca, tinha uma aranha, tinha a biodiversidade brasileira, tinha uma comissão de frente, e que a comissão de frente estava vestida com os manuscritos do Charles Darwin, que escreveu esses manuscritos passando aqui pelo norte fluminense. Quer dizer, tem uma conexão com uma descoberta científica fundamental do século XIX, a teoria da evolução, talvez a teoria biológica mais importante, com, inclusive, a nossa região. Porque foi aqui que um moleque de 23 anos, andando a cavalo, passou por aqui, foi para a Conceição de Macabu, ia examinando a natureza e ficando com minhoca na cabeça. E o DNA desse ano que a gente está fazendo 60 anos, na comemoração da descoberta dele, foi outro moleque de 23 anos, foi o James Watson, com o Crick, que era aluno de doutorado, que levou a maior descoberta da biologia do século XX. Então vocês vejam que a capacidade, porque os jovens têm mais possibilidade, porque eles estão com a cabeça mais livre, porque quem está mais tempo na ciência vai ficando mais acreditando muito naquelas teorias que já estão lá consolidadas. Mas é preciso os jovens renovarem isso. E a ciência se move pela inovação. E a vida cotidiana da gente também. Vocês podem ver do ponto de vista econômico. Peguem as 12 ou 15 empresas maiores do mundo, hoje. Vocês vão ver lá a Microsoft, vocês vão lá o Google, vocês vão ver lá o Facebook. Se vocês olharem 20 anos para trás, quem fez essas empresas? Era tudo menino de 20 anos, 21 anos, 22 anos, nas universidades americanas. Por que era nos Estados Unidos? Não é à toa, porque o país que tinha a infraestrutura para aquela ideia poder andar. Mas eram meninos que às vezes saíram da universidade. Todos eles não concluíram a universidade. O Bill Gates não concluiu a universidade. Estava fazendo lá, a escola começou a não dar conta do que queria fazer, foi para a garagem da casa dele e faz um computador. Consegue vender para um cara que acredita nele, não sei o que, não sei o que. Maior empresa do mundo. Vocês vejam que em poucos anos o mundo mudou radicalmente em função dessas coisinhas aqui. E isso pode ser que a criação das novas coisas interessantes esteja nos alunos das nossas escolas aqui. Por que não? Eles têm capacidade. Agora,
Agora, nós temos de dar essa oportunidade para eles. Né? Então, esse é o nosso desafio. E a divulgação da ciência é muito importante também, porque cria uma visão na sociedade, nos pais, nos avós, nas pessoas que estão lá fora, nos comerciantes, que a ciência e a educação são elementos importantes. Que na hora que a gente acreditar nisso, aí, por exemplo, na Coreia, os avós têm a tradição de cobrar dos filhos, dos netos, o que cada um desenvolveu na escola. E vão para a escola ligar para os professores se a coisa não está funcionando bem. Então você tem uma tradição de cobrança de que a educação de qualidade é um direito de cada um de nós. E isso é uma responsabilidade do ponto de vista público no Brasil, do município, do Estado e do governo federal. Se não está funcionando, é claro que também ninguém está querendo que melhore de repente. A gente sabe que as condições são complicadas, mas é importante que a comunidade perceba isso. Bem, eu vou mencionar uma última atividade importante, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente criou também em 2004. Fazer, tá? E aí também teve uma repercussão boa. Hoje é o evento mais amplo do mundo nessa característica. A gente consegue fazer atividade em 800 municípios brasileiros. Isso a gente criou há pouco tempo. Por quê? Porque o pessoal abnegado do Brasil inteiro faz, tudo voluntário. Como é aquela Olimpíada de Matemática também, que é trabalho voluntário dos professores que fazem. Você fazer uma Olimpíada em 5.500 municípios brasileiros é porque os professores de matemática das escolas fazem. E não ganham mais nem um real por causa disso. Isso é uma mobilização importante. Ou seja, quando tem coisa que mobiliza as pessoas, que as pessoas acham interessantes, elas estão dispostas, inclusive, a vencer as dificuldades de tempo, de esforço, etc., para poder realizar. Essa iniciativa da semana que acontece, como eu disse, desde 2004, a iniciativa do Brasil inteiro, aquela lá foi uma que também foi uma cerimônia emocionante. Em 2006 a gente conseguiu fazer uma réplica do Santos Dumont, Carlos de Suíça, era o centenário dele, voar no palácio lá na frente do Palácio do Planalto, no meio da esplanada, na frente do Congresso. Então foi um momento assim muito marcante, né? Porque a inovação mais característica do Brasil certamente houve, né? Em termos tecnológicos, teve uma inovação com tal impacto na história da humanidade. Aí, essa coisa no olho de cada criança, quando se interessa, quando descobre uma coisa, isso aí é que paga o esforço, né, do professor, das pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Isso aí é no Brasil inteiro, é Rio de Janeiro, é Amazonas, é Alagoas. Aí está o presidente Lula em 2009, eu fui levar a camiseta para ele, ele fez uma observação daquelas de intuição assim, muito grande dele. Ele falou, você é borboleta, que era o signo que a gente deu para aquele ano. E ele perguntou assim, por que a borboleta? Eu disse, presidente, é porque a gente está querendo dizer que a ciência brasileira está começando a voar agora. Ela saiu do casulo, estava muitas décadas aí, agora ela está começando a voar. Tinha até uma outra parte do ciclo que tinha o casulo e a borboleta saindo do ar. Aí ele falou, ótimo, está bonita a borboleta, ótimo, a ciência brasileira vai voar. Agora, tem que tomar cuidado, quando a borboleta voa, o passarinho pode querer comer, né? Então, já tem uma observação, não é à toa que as relações internacionais aí também pesam, né? Certamente, quando a gente se envolve muito, tem uma competição internacional que ninguém ignora, né? Que existe nas relações aí humanas. Mas é isso, a atividade no Brasil inteiro de Semana de Ciência e Tecnologia, a gente fez. Isso aí é uma caricatura para representar cientistas brasileiros como um time de futebol. E a gente faz questão, e é importante também destacar aqui, quando eu estou falando de cientista, eu não estou falando só de físico, ou de meteorologista, ou de geólogo, ou de químico. Também os cientistas sociais, os cientistas humanos. Está ali o Paulo Freire, está ali o Sérgio Buarque de Holanda. Então a gente botou esse painel dentro do Congresso Nacional. Fizemos um painel grandão, botamos lá, caricatura científica. Eu fiquei lá no dia da abertura, e alguns deputados passaram lá e perguntavam, mas quem são esses caras aí? Começaram a explicar, já contaram a história aí. Eu me lembro que um deputado do Maranhão e falou assim, professor, mas no Maranhão deve ter aqui, no Maranhão não tem cientista. Eu falei, tem, ó, está o Sozinho lá em cima, que foi um grande matemático do século XIX, do Maranhão, importante, não sei o quê. Então, a gente tem que também descobrir, eu acho que isso é legal, né, para vocês aqui na Semana de Ciência e Tecnologia, levantar esses conhecimentos do personagem que você mencionava. Né? Porque aproxima a ciência das pessoas. A ciência não é feita só por um cara que é no laboratório do Rio de Janeiro, o laboratório da Petrobras. Não é. Mesmo porque muitos que estão lá saíram daqui.
Mas mostrar para a garotada na escola, isso é muito legal também, levar cientistas daqui que estão fora, convidá-los para vir da escola que ele dava aula, que ele assistiu a aula, para ir contar para os meninos e para as meninas a história dele. Aqui, por exemplo, tinha muito poucas meninas, a gente tinha só 3, porque isso aí são cientistas já falecidos no Brasil, quando até 1930 as mulheres não podiam estudar nas universidades. Então, a razão era simples, nesse sentido, trágica, mas simples. Não tinham acesso. Então ali tem a Jonathan Oberaj, que teve um trabalho fundamental, a Anísia Silveira, a Graciela Barroso, que era botânica do Jardim Botânico, mulheres que fizeram um trabalho extraordinário para a ciência, mas tiveram que viver condições muito duras. Hoje, felizmente, isso mudou bastante, mas não o suficiente. Ainda tem uma discriminação muito grande, um preconceito grande para a mulher em algumas áreas da ciência. Então é importante que se quebre isso. Bem, aqui tinha uma coisa política, não vou mencionar. Só uma coisa importante para nós que trabalhamos em divulgação científica, a gente conseguiu, a partir do ano passado, muito legal. Botar, acho que vários docentes, professores, ou pesquisadores, ou ligados a instituições de pesquisa, sabem que o currículo Lattes do CNPq é uma informação importante, onde está o currículo de todos os cientistas brasileiros. Isso o Brasil é um dos poucos países que tem esse tipo de coisa aberta, transparente, do que os cientistas que são pagos por dinheiro público ou não produziram naquele ano. E a gente conseguiu colocar dentro desse coisa do CNPq toda uma ala para valorizar o trabalho da educação científica e da divulgação da ciência. Então é importante, porque também era muito na universidade, às vezes esse trabalho não era valorizado. É valorizado mais o cara publicar um artigo científico numa revista, o que é importante. Mas não só isso, fazer o trabalho também de abrir a universidade, a instituição de pesquisa para a comunidade, fazer atividades que melhorem a educação das escolas, que melhore a saúde, que analise como é que os raios-x são nos nossos hospitais. Nossos estudantes de física podem fazer um trabalho disso. O cara não precisa estar no último nível para poder fazer um trabalho útil para a sociedade. Eu só queria terminar com... As pessoas sempre comparam muito o desenvolvimento com a China. A China teve, de fato, um grande desenvolvimento particular nos últimos anos, mas vocês vejam, existe uma lei de popularização da ciência aprovada pela Assembleia Geral Chinesa que obriga os... Eu não estou defendendo aqui o sistema político chinês, tá? Mas eles têm uma legislação que obriga todos os sindicatos, as forças armadas, as universidades, os meios de comunicação a fazer divulgação da ciência. Porque o país entendeu que é importante, então tem uma política de governo dizendo, artigo 3º, os órgãos de Estado, as forças armadas, as organizações públicas, as empresas, instituições, os sindicatos, etc., devem ajudar a trabalhar na popularização da ciência hoje. Isso está na legislação geral. Não estou propondo isso no Brasil, acho que a gente faz as coisas diferentes, mas isso significa que a gente está, do ponto de vista da competição internacional, e a China tem mostrado, está chegando junto dos Estados Unidos, a capacidade, por quê? Porque tiveram política nas últimas décadas de valorizar a educação e de valorizar a ciência e a tecnologia. Portanto, rapidamente eles vencem certas barreiras que os países subdesenvolvidos, como era a China e o Brasil até há pouco tempo, tinham. Bem, aí eu como sou físico, adoro o Einstein, xodozinho de todos os físicos, o Einstein eu achei uma citação dele de 1924. Quando estava a República de Weimar, na Alemanha, era um momento importante. O Einstein era um cidadão engajado, politicamente muito atuante, brigou muito pela paz, pagou um preço por isso, perdeu, foi expulso da Alemanha nazista, foi contra o Hitler desde o começo, embora muitos colegas dele não fossem da academia científica. O Einstein teve uma posição muito crítica e sempre foi um defensor muito acirrado da questão da paz mundial. E ele diz que, nesse artigo de 24, ele diz que a ciência é como se fosse um órgão do corpo humano, da sociedade, que produz uma substância essencial à vida, que deve ser fornecida a toda a sociedade. E é necessário que todo cidadão, todo homem tenha o direito de ter esses conhecimentos científicos básicos para se sentir, para conhecer o que é feito pela ciência e para poder opinar como cidadão. E ele diz também que uma obrigação dos cientistas e que é a importante missão da ciência, ela só cumprindo esse papel de fazer com que a ciência seja ligada com a sociedade e que a ciência de fato cumpra a sua missão social. Então eu acho que essa é uma alerta importante, porque para a gente fazer essa aproximação da ciência que é produzida nas instituições
da realidade da sociedade. Eu gostei muito aqui da fala do prefeito, quando ele insistiu na importância de sonhar, de melhorar a qualidade de vida da população desse município. Como a ciência, a tecnologia, a educação são essenciais para isso, embora, como a gente saiba, precisa de mais do que isso. Precisa, como você mencionava, o sentimento, a vontade, a decisão, para que isso se torne realidade. Então, essa combinação é essencial para a gente melhorar. Eu acho que eu queria parabenizar de novo aqui o Rio das Ostras por fazer esse encontro com a ciência e dizer que eu espero que esse é o primeiro, que outros venham, e que vocês consigam atingir algumas que a capacidade, como o prefeito dizia, não falta a vocês que fizeram a cidade com essa dimensão em 20 anos. Muito obrigado.